Discurso de identidade para quem é psicólogo é um pouco difícil, né? Porque existem várias definições de si. Mas se você perguntar assim, quem sou eu de maneira mais usual, eu me chamo Maria Camila, eu sou psicóloga, né? Tenho N hobbies como atividade física, leitura, viagens, se isso é quem eu sou, né? Eu estava com 25, 26 anos, né, quando eu recebi o diagnóstico. Eu, vegetariana, super saudável, sem nenhum caso de câncer na família, tinha exames em dia e de repente com câncer super raro. Quando eu fiz o exame, o primeiro, que é o ultrassom, que viu que tinha esse nódulo grande, a médica ficou muito assustada porque era muito grande e eu tinha os exames em dia, eu tinha feito exames há menos de 6 meses, então era quase impossível ser um câncer daquele tamanho, só se fosse um câncer muito raro, que é esse tipo, né? Eu não culpabilizo Deus pelas tragédias, nem também só o enalteço pelas glórias, né? Eu acho que faz parte da vida, né? Se fosse o fim, eu ia estar satisfeita, porque eu tinha tido uma boa vida. Mas eu me apegava, poxa, eu gosto tanto de viver, eu tenho uma família maravilhosa, tenho amigos maravilhosos, e eu me apegava muito em projetos que eu queria fazer, ainda não visitei todos os cantos que eu tinha para visitar, e, apesar de já ter visitado vários. Não li todos os livros que eu queria ler, apesar de saber que nunca vou lê-los todos. E eu ficava muito nisso, assim, é mais a vontade de viver, né? Tem gastos realmente extras que que o plano de saúde não cobre, uma acupuntura, terapia, essas coisas. Graças a Deus, a minha condição é privilegiada, eu não tive nenhum tipo de problema com isso. Eu pude realmente não trabalhar durante esse tempo, eu podia me dedicar ao meu tratamento, não foi uma preocupação que eu tive que ter. O que eu sei que não é a realidade de todo mundo, né? Nessa hora que eu fui abençoada por poder me dedicar a isso, né? Acho que ter pais médicos teve vantagens, né? Como realmente a parte burocrática. Ver meus pais assustados, são pessoas muito tranquilas, assim, né? Não se assustam com qualquer coisa, ver eles um pouco assustados ao lerem a biópsia, ou então aquele outro exame que é o imunohistoquímico, que é o que vai dizer exatamente o tipo de câncer. Isso também assusta um pouco, né? Assim, o câncer, ele é uma doença extremamente... ele tem seus estigmas, né? É uma doença que historicamente tem maus estigmas. Se você parar para ver, você tem literatura que compara pessoas com câncer com pessoas com sujeiras morais, né, sujeiras emocionais. E quando a gente fala de câncer de mama, se torna um pouco pior, porque toca na parte da feminilidade, do cabelo, da mama, que é um grande símbolo de feminilidade que a gente amputa, né? Eu sou mastectomizada, bilateral. A história do câncer, assim, historicamente o câncer ele é guardado no silêncio e ele é vivido de uma maneira privada, mas a gente está vivendo um outro momento na contemporaneidade que é a era do compartilhamento virtual. Então, se de algum modo nós somos incitados a postar nosso dia a dia, né, coisas banais, como eu sempre fiz uso de rede social, assim, não tenho nem Facebook, mas o Instagram, de banalidade, sobre o trabalho, sobre um canto que eu fui, uma viagem, um encontro legal com os amigos, por que negar a minha nova realidade? Acho que seria um mecanismo de negação muito grande se eu deixasse de fazer algo que era recorrente porque eu estava adoecida. Então eu não trabalho muito na negação, então continuei a fazer o que eu fazia, que seria normalmente postar eventualmente coisas da minha realidade, sendo que o meu novo cotidiano incluía uma rotina de tratamento pesado. Acontece que após as primeiras postagens, né, eu recebi um feedback muito bom de outras pessoas também adoecidas ou com parentes que estavam adoecidas. E, querendo ou não, como eu não estava trabalhando na época, eu realmente me dediquei à minha cura, ao meu tratamento. Eu tinha muito tempo livre, então eu podia ficar conversando com pessoas com câncer o tempo todo assim, né? Dedicava um tempo a isso, fazia postagens diárias, que a minha rotina hoje não me permite. Por incrível que pareça, o que mais perguntam, e até hoje é semanalmente uma questão que me chega, é simplesmente sobre o cabelo. Sobre a touca térmica que eu usava. Como é que é perder o cabelo? Como é que é essa touca? Por que você não perdeu todo o cabelo? E minha visão, né, na experiência que eu tenho no contato com mulheres com câncer, eu vejo que mulheres com filhos pequenos, isso é uma experiência pessoal, não sei se tem algum estudo confirmando isso ou não. As mulheres que eu tenho contato, que têm filhos pequenos, elas sofrem muito, né, pensando como é que vai ser a vida deles, né? Eu não vou vê-los crescer. Isso é um discurso que vem muito, que eu escuto muito, converso muito sobre isso. E a questão do cabelo.
Eu sempre fui extremamente vaidosa, nos limites do saudável, né? Há um narciso que habita em mim que eu não nego. E eu continuei vaidosa. Não é porque eu estava doente que eu não ia continuar o que para mim me fazia bem, que era chegar, acordar, arrumar meu cabelinho que tinha, né, dele, ou me maquiar, que, poxa, se eu saio de casa maquiada, eu gosto de passar um delineador, um rímel. Aí não, porque eu tô doente agora eu tenho que fazer essa cara de amortecida. Não, continuava do mesmo jeito. Não tinha cílio, mas então eu gosto de cílio, colocava um cílio postiço. Eu continuei na minha rotina de vaidade, mas assim, a vaidade que eu tenho, ela sabe os limites, por exemplo. Eu sou, poxa, se eu tô doente, eu sei que eu não posso ter o mesmo aspecto de alguém que está saudável. Então eu não sofria com aquilo. É legal quando você se olha no espelho e você gosta do que você vê. Tem 1000 estudos sobre autoestima sobre isso, né, da maneira que você se vê. E para mim era importante acordar e não me olhar como uma pessoa doente. Não é negar a doença, saber que estou doente, mas dar um aspecto saudável dentro das minhas limitações. Ok, não tenho sobrancelha, mas para mim é legal ver uma sobrancelha no meu rosto, que estou acostumada há 20 e tantos anos com sobrancelha, então eu vou lá e pinto a sobrancelha. Fui lidando como dava, assim. Mas me fazia bem me cuidar, como me faz até hoje, né? O câncer ele é um grande divisor de águas, né? Como, na verdade, como qualquer experiência intensa que a pessoa tem. Às vezes, um casamento é um grande divisor de águas, um divórcio é um grande divisor de águas. E na minha vida, o câncer foi um grande divisor de águas. E o que eu acho que mudou muito, agora nem tanto, assim, mas na época assim, do adoecimento, eu tinha muito essa questão da identidade, por exemplo. Porque antes do câncer eu era Camila, psicóloga, poliglota, nananana. Depois do câncer eu simplesmente era a menina com câncer. E isso é muito pouco para alguém, então definições são muito pouco. É uma coisa, é muito ralo. Então, para mim, aquilo ali me incomodava muito. Mas o que muda é que, por exemplo, se antes eu iria atender, querendo ou não, hoje, por causa da doença, que ficou uma coisa que muitas pessoas souberam que eu tive, porque eu publiquei, né, na internet, então muitas pessoas que tiveram a doença me procuram, que têm o diagnóstico me procuram. Acho que isso é uma coisa que, se eu não tivesse adoecido, eu não teria tanto contato com pessoas com câncer como eu tenho hoje, né? Conversar constantemente com pessoas com câncer te faz ver que todo mundo tem uma história muito maior que um diagnóstico, né? E que, às vezes, as pessoas se prendem muito ao diagnóstico. Limitam a sua vida toda como se fosse só, pronto, é a partir daqui. Toda vez que alguém tem algum problema, a pessoa precisa ela saber o que ela acha disso. Então, quando alguém chega, por exemplo, e fala, tô com câncer, eu tô com depressão, tá? E como é que você está se sentindo? O mais importante é a pessoa saber o que ela sente, saber o que ela pensa daquela doença, do que ela escutar o outro, porque a experiência do outro nem sempre é válida para outra pessoa, né? Então, assim, é muito um processo pessoal, o adoecer também é pessoal, cada um tem sua vivência, né? Eu expunho meu tratamento, tinha troca, eu sou extremamente sociável, eu gosto disso. Outra pessoa, de repente, falar sobre isso é um tabu muito grande, ou vai ficar com vergonha, ou vai se sentir constrangida com as perguntas, porque quando você dá liberdade para o outro te perguntar o que quiser, para o outro ver sua vida, você vai escutar, às vezes, coisas que você não quer escutar. Então, se você não estiver preparado, não se exponha, né? E as pessoas não têm a dimensão disso. Então, acho que quando a pessoa está adoecida, ela tem que saber primeiro qual é a ideia que ela tem desse adoecimento, né? Onde é que ela acha que aquilo vai levar, quais são os fantasmas dela, como é que ela pensa que vai passar, o que é que ela, e principalmente, o que é que ela pode fazer para o bem-estar dela, né? Porque tem contingência externa que a gente não comanda. Sei lá, eu vomito após a quimioterapia. Isso não é do controle dela, é uma coisa química, acontece. Mas ela pode, de repente, mas nos outros dias eu faço caminhada, eu bebo muita água, eu me cuido. Acho que a pessoa que está adoecida, ela tem que saber o que ela pode fazer por ela, né? E deixar paralela a isso a medicina agir e paralela a isso, se ela acreditar em Deus, anjos, universo, o universo agir também. Mas ela tem que saber que ela tem a parte dela no tratamento. Ela não é só um doente passivo, ela pode ser ativa no processo de cura. Eu sempre tentei levar a vida com leveza, eu acho que se tem sido tanto que isso era visível durante o tratamento,
mas é uma postura que eu sigo firme. Eu acho que momentos de crise, eles intensificam quem você é. Eles vão te revelar, às vezes, vão intensificar alguma característica que você já tem. Depois que tudo passou, voltei para minha vida normal. Psicologia, estudo, né? Casei, tenho 3 gatos, a vida continua.